no Beira-Rio. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse jogo, as escolhas do Pesolano, a postura do Pesolano na coletiva, aquilo que ele falou, a mim particularmente chamou muito a atenção, né? Uma espécie de conformismo por parte do Internacional, por parte do elenco, é o tal negócio. Enfrentamos uma potência do futebol brasileiro, mesmo o jogo sendo no Beira-Rio, uma derrota já era esperada, e é isso. O Inter em 2026 vai ser isso. Eu não vejo poder de indignação, pelo contrário, né? Eu vejo uma aceitação em torno de uma nova realidade, que sim, é uma realidade que o Internacional se colocou, mas é a instituição internacional que está em campo, né? Por mais que o Palmeiras tenha toda a sua força, tenha um elenco milionário, me parece que às vezes isso vale para o Inter, isso vale para o Grêmio em alguns jogos, a gente está normalizando essa régua quase que subterrânea. E isso é triste, isso é um ponto de alerta para todo mundo. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos colocar o Donos no ar, vamos colocar os lances da derrota do Internacional para o Palmeiras ontem. Alerta ligado. Daqui a pouco, Magrão, a gente vai trazer frases do Pesolano, mas vamos começar fazendo uma análise daquilo que foi o jogo. E, de novo, gostaria de deixar a modéstia Carlos Guimarães de lado, mas, de novo, nós antecipamos aqui no programa o que seria a partida e foi exatamente o que aconteceu. De novo. Fala, Magro. Falamos ontem, né, que ia acontecer isso quando se joga no Palmeiras. Quando a gente vem aqui fazer um comentário aqui sobre o jogo, sem desmerecer a ninguém, mas a gente aqui não vem aqui falar por falar, tá, Gamba? A gente estuda o adversário, a gente assiste 1, 2 jogos do adversário antes, a gente troca umas ideias nós aqui antes de começar o programa, para vir aqui e poder entregar perto talvez, do que vai acontecer no jogo. E foi o que aconteceu ontem. O Palmeiras deixa com uma falsa impressão que você dominou o jogo. E ele vai jogar nas tuas falhas, nos teus erros. E o Inter cometeu esses erros. Quanto ao Pesolano, eu queria ser um pouco mais ameno na crítica. Tá? Eu acredito que o Gamba falou em relação a ele, o conformismo, ok, eu acho que não é legal isso. Mas dentro do que ele tinha, ele mexeu bastante as peças, ele mudou jogadores de posição, ele começou o Carboneiro ir lá entre os zagueiros, depois ele traz o Carboneiro e joga o Alan Patrick, ele tentou de tudo. Mas só que falta a qualidade de alguns jogadores. E aí o Inter pecou por isso, não tem pé substituição à altura. A única crítica que eu faço, Gamba, e não só ao Pesolano, mas no ano passado, os 2 melhores jogadores, a referência do Inter é o Alan Patrick. Referência do Grêmio é o Arthur. Aqui no Rio Grande do Sul são os 2 melhores jogadores em atividade hoje. E você tirar esses jogadores ou deixar eles numa posição, fora de posição para jogar, como o Pesolano fez e como o Luiz Castro faz, que está fazendo com o Arthur, eu acho que a gente perde muito. Quando sai o Arthur, quando sai o Alan Patrick do jogo, 2 ou 3 bolas que for pro Carboneiro, que tem qualidade, óbvio, que é um dos melhores jogadores do Internacional hoje, se sobra pro Alan Patrick, ele faz o gol. O Alan Patrick tem muita qualidade. Então esses jogadores têm que estar em campo. E o treinador, eu sei que ele quer pôr a intensidade, mas ele tem que privilegiar o que ele tem de melhor. Ele tem que ter a intensidade, mas tentar potencializar o que tem de melhor, que é o Alan Patrick, que é o cara diferente, que ele não pode sair do campo. Então o jogo de ontem já estava meio que escrito que ia acontecer isso. O Inter não podia errar e tinha que ser preciso na finalização. O Inter errou e não conseguiu a chance que teve de finalizar e fazer os gols. Guimarães. Bom, eu acho que esse conformismo está muito numa ideia que o Inter tem, que é uma ideia comparativa com o ano passado. Se dizia que o que faltava no passado era luta, entrega, pé de ferro, dividida, intensidade, marcação. O Inter do Pesolano tem isso. O Inter do Pesolano tem tudo isso. Só que está acontecendo algo muito perigoso. A ideia de que o Inter jogou bem os 3 jogos do Brasileiro, só que somou 1,9. O Inter no Brasileiro tem 1,9 e um consenso de que o Inter jogou bem os 3 jogos. No jogo de ontem, essa intensidade, que é uma marca do Pesolano, essa loucura de marcar, de pegar, etc., foi observado que isso talvez não seja o suficiente, porque na hora H vai faltar qualidade.
Os gols que o Inter tomou foram gols de um sistema defensivo que não está bem. E o sistema defensivo não foi bem nos outros jogos da mesma forma. Tem que ajustar isso. E aí a gente tem um problema sério de montagem de sistema defensivo. O sistema defensivo hoje do Inter é formado por um lateral que não marca nada, mas ele não marca nada mesmo. Chega a ser um negócio assim impactante como o Inter tem um lateral que marca mal, porém apoia bem, que é o Bernabé. Um zagueiro que é inconfiável, porque entrou o Félix Torres no lugar do Vitor Gabriel, e eu acho o Félix Torres zagueiro inconfiável. O melhor zagueiro do Inter tem quase 40 anos, que vai sentir fisicamente. Então tu tem todo um sistema defensivo que não funciona. E foi assim que o Palmeiras chegou aos gols. O Palmeiras é o time, sim, que dá a impressão que o outro joga muito bem. Corinthians fica... A gente vai lembrar de 50 jogos em que o Palmeiras jogou pior que o outro e ganhou do outro. Por quê? Porque ele faz isso. É um time extremamente eficiente naquilo que se propõe. O Inter é intenso, o Inter pega, o Inter tá marcando, mas isso aí vai levar o Inter para coisas muito pequenas, tá? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de jogo, um pouquinho mais de definição, um pouquinho mais de finalização, um pouquinho mais de jogo mesmo, tá? Eu não vou aqui condenar a intensidade, eu não vou aqui condenar a pegada. Eu acho que isso tem que acontecer. É que comparado com o ano passado, Gamba, o saldo fica positivo porque era um time do ano passado que não pegava nada. Perfeito. Que não jogava nada. Só que essa base comparativa levou o Inter a esse estágio perigoso. Beleza, o trabalho está sendo bem feito, legal. É suficiente para passar no Gauchão, mas não está sendo suficiente para passar no Brasileiro. Foram 3 jogos com somente 1 ponto somado. O que me assusta, Calvin, é o seguinte, é a leitura que o Inter faz em torno de uma evolução. A leitura interna do Inter é de que há uma evolução, de que tem desempenho, que aos poucos está evoluindo, que é um projeto novo. Só que esse recorte que o Guimarães trouxe, eu acho que o Inter não pode se descolar dele. São 3 jogos no Campeonato Brasileiro. 2 em casa e 2 derrotas. Sim. Talvez o Inter tenha conseguido um ponto no jogo mais improvável. E talvez esse ponto no jogo mais improvável, que foi o Flamengo no Maracanã, tenha dado ao Inter essa falsa ideia de que o trabalho está sendo conduzido num bom caminho. E foram jogos diferentes porque, por exemplo, o Pesolano fez questão de valorizar ontem que o Inter teve mais de 20 finalizações contra o Palmeiras. Foi exatamente o que o Guimarães falou agora. O Inter também teve mais de 20 finalizações contra o Atlético Paranaense. Perfeito. E para mim o melhor jogo dos 3 que o Inter fez foi contra o Flamengo, que ele não chegou nem perto de... Ele não teve nem 10 finalizações. Mas por que para mim foi o melhor jogo? Porque o Inter se defendeu melhor. O Inter cedeu menos oportunidades claras para os adversários. E isso é um ponto pouco tocado nas entrevistas do Pesolano e que tem me chamado a atenção. E que vai um pouco na linha do que a gente está vendo, por exemplo, no Vasco, do Fernando Diniz, que também nos últimos jogos aí teve 30 finalizações contra a Chapecoense, mais de 20 contra o Bahia e também não conseguiu vitórias. Porque se valoriza muito essa questão de criar, de martelar, de finalizar, mas pouco se olha para o sistema defensivo. O gol que o Palmeiras faz ontem, que abre o placar, é um gol que o Inter não pode tomar. O Palmeiras é um dos times mais fortes no jogo aéreo. Mas se a gente for pegar a forma como aconteceu o gol, uma batida simples do Andreas Pereira, mais buscando lá a segunda trave, tá Ronaldo e Bernabé disputando de cabeça com Gustavo Gomes. Olha lá, Ronaldo e... Esse é outro lance, né? Mas Ronaldo e Bernabé disputando de cabeça com Gustavo Gomes, o melhor cabeceador do Palmeiras. Ali tem que ter ou mercado no Gomes, ou Vitor Gabriel pegando Lopes. Mas eu não sei o que o Bernabé faz na área. Sabe como o Inter foi eliminado pelo Flamengo? O gol do Henrique de cabeça? Foi em cima do Bernabé, que estava marcando o Bruno Henrique no meio da área, o Bernabé. Ele é muito pequeno para ficar ali dentro. Né? Tem um lance do Gustavo Gomes aí, pode separar para nós, por favor. Os dois gols, olha só, num jogo como esse, um jogo difícil, que a gente ali, vamos lá, quando projetou aqui no início, era ganhar o Atlético Paranaense. Tinha ganhado o Atlético Paranaense. Esse jogo era o importante de ganhar. Esse jogo era um jogo que a gente projetou para o empate. E até uma derrota para o Flamengo seria normal. O Inter estaria com 4 pontos hoje. Só que como perdeu para o Atlético Paranaense, tinha que buscar esse jogo em casa. Tinha que ter buscado. Que era o jogo agora o jogo agora do Palmeiras. E não conseguiu buscar, tá? Só que um jogo como esse com o Palmeiras, e assim como o Flamengo, um jogo desse nível, não pode errar. Aí toma um gol de bola parada, e o segundo gol é um lançamento lá da zaga. O Gustavo Gomes faz um lançamento
parecendo a época de Gerson. E essa bola cai atrás e o Vitor Roque ganha na força, entra na área e faz o gol. Então são alguns lances que jogos como esse você não pode errar. E bola parada, concordo contigo, Calvo. Um jogo como esse é uma decisão, um jogo importante. Você não pode estar jogando bem e tomar um gol de bola parada. Existe isso. Uma jogada que é a principal jogada do Palmeiras, uma das principais. Exato. É explorar a estatura do Gustavo Gomes na área adversária, gente. Olha isso, olha a facilidade. Bota a tela cheia, por favor, o gol, Chiclé. A facilidade com que ele sobe, ele olha, escolhe o canto que ele vai colocar. Olha a marcação. Inexiste. Olha a estatura do Ronaldo do Bernabé marcando o Gustavo Gomes, gente. E aí é um problema porque é pouco falado isso em relação à avaliação do Pesolano. Ele falou muito que, até usou uma frase que só faltou a bola entrar. Não, mas a bola entrou uma vez. O Inter fez um gol, se termina 1-0, o Inter sai com os 3 pontos. O problema é que faltou se defender bem. Quando eu ouvi essa frase do Pesolano, isso me remeteu imediatamente ao famigerado auto-engano. Sim. Faltou só a bola entrar. E a bola entrou. A questão é que o Inter não está se defendendo bem. O Inter tomou 3 gols. Gente, não é um jogo que só faltou a bola entrar. Tem uma coisa clássica que vocês conhecem. Futebol se ataca defendendo. O Inter não ataca defendendo, sabe? Tu ataca, quem tem que atacar vai atacar. Quem tem que marcar, Luiz, vai estar posicionado. Perfeito. Já esperando quem contra-ataque. Só que não. O Inter se empolgou no jogo e quando viu, tava todo mundo passando. Toda bola que o Bernabé pega, ele se atira. Não pode. Ele não trabalha, a bola tá do outro lado. Eu tava no estádio ontem. A bola tá do outro lado, ele já tá fechando ali, já esperando para atacar. Ele não tá esperando para defender como um lateral. Esse é o problema. Ele tá sempre correndo para trás, que ele tá sempre pensando em atacar. E depois vai passar e tem um lance clássico do mercado que já era para ter feito isso há muito tempo. E isso faz parte do jogo, tá? Isso é do jogo. Não tem milindre de por que o cara fez isso? O grupo tá rachado. Não, isso aí é do jogo. Já fiz isso várias vezes, já fizeram comigo também, de cobrança. Faz parte do jogo. E o líder é esse. Mas o Inter tem que saber atacar marcando. Eu não quero, diferente do que a gente falou do Luiz Castro, eu não quero colocar na conta do Pesolano, porque o que eu vi ontem? Que ele tentou várias alternativas. Ele mexeu. Eu só condenei a situação de tirar o Alan Patrick do campo, do jogo. Mas ele tentou. Sabe por que ele tirou o Alan Patrick? Ele tirou o Alan Patrick e ele falou sobre isso. Ele tirou o Alan Patrick porque ele queria, naquele momento, um time basicamente intenso. Basicamente um time intenso. O Internacional, ele está indo do 8 ao 80. O que foi o 8? O 8 foi um time que era leve, um time que jogava e deixava jogar, um time que tinha um jeito de circular a bola com mais lentidão. Aí vem o 80, que é correria o tempo todo. Esse Inter Pesolano, ele às vezes não é correria o tempo todo. Vamos lá, ele tirou o Alan Patrick quando o Inter estava perdendo. Às vezes é bola, velho, às vezes é técnica. Às vezes tu precisa de um jogador que não vai te dar essa correria, mas vai te dar cabeça, vai te dar um passe, vai te dar uma qualidade. E o Alan Patrick pode fazer isso. Só que ele troca o Alan Patrick para botar um time intenso. Aí é todo mundo correndo, pegando. Não adianta isso. Tu tem que equilibrar as coisas. Para mim, os 2 principais problemas do Inter do ano passado, problemas defensivos, continuam nesse ano, independente da correria. O Inter tá pegando mais, tá marcando mais. Mas os 2 problemas, Magrão, são a bola alta defensiva e a vulnerabilidade absurda que existe no lado esquerdo defensivo. E sabe que continua problemas antigos. E sabe o que ele tirou no Patrick? Mais um ponto. Eu tava no jogo. Sabe aonde Alan Rodrigues entrou? Pela esquerda. Pela esquerda, pra quê? Pra cobrir o Bernabé. Pra dar suporte pro Bernabé. Isso. Ele tirou no Patrick pra isso. Ou seja, mais um time montado pra escalar o Bernabé. A hora que entra o Alan Rodrigues, o Deus faz aquele triângulo no meio do campo. Sim. Ronaldo, ele adianta o Bruno Gomes, joga de novo pra frente, o Carboneiro pra frente, segundo atacante. E quem ficou ali como um lateral esquerdo, dando suporte, como foi aquele jogo contra o Bragantino, que o Alan Rodrigues jogou naquela função ali, pra dar suporte. Ele fez isso. Com o Abel. Quando o Alan Patrick, quando o Bernabé descia, o Alan Rodrigues fazia quase como lateral esquerdo dando suporte. Exato. O Alan Patrick saiu pra isso, não foi pra intensidade. Foi pra privilegiar, também intensidade, ok? Mas foi legal a fala dele. Mas pra privilegiar
O Bernabé. A gente tem vários assuntos aqui, eu vou separar aqui até para deixar mais fácil a compreensão do nosso telespectador. Deixa eu aproveitar que a gente entrou nesse gancho do Bernabé, que é muito importante, ouvir o Pesolano sobre o Bernabé. O Pesolano falou sobre isso na entrevista coletiva. Acho interessante a gente ouvir aqui e avançar nesse debate. Depois eu quero colocar aqui a fala do Pesolano, que para mim foi a mais impactante, que mais surpreendeu, que foi a relação desempenho-resultado. Nós vamos voltar lá na época do Kudê. Mas primeiro, deixa eu colocar ele falando aqui sobre o Bernabé. Fala, Pesolano. Seguir trabajando, seguir mejorando detalles. Berna tiene cosas boas, tiene cosas que sufre un poco más, como todos los jugadores dentro del campo, ¿sí? Y seguir trabajando y tratar de mejorar los detalles que tenga Berna, los detalles que tenga cualquier jugador o tácticamente. Así que nada, lo único que queda es trabalhar, portar para dentro, seguir trabalhando e que esses detalhes se vejam cada vez menos. Muito bem, tá aí a palavra do Pesolano. Convenceu vocês? Gente, deixa eu falar um pouquinho Fala, Luiz. do Pesolano. Cara, o problema do Pesolano é que ele não tem jogador, irmão. A maioria dos jogadores do Internacional é insuficiente. Eu já tinha falado isso há um mês atrás. O Vitinho é bom jogador? É bom jogador, ponto. O Bernabé, desde o ano passado, deixa buracos gigantescos na zaga do Internacional. Cara, eu vou te falar, ele não tem culpa de nada, irmão. O Magro acabou de falar, ele usou várias situações no jogo que ele não conseguiu fazer o Inter, pelo menos fazer um gol, fazer 3-2 ou 3-3, porque ele não tem jogadores. Os jogadores que ele tem hoje, a maioria são insuficientes. Por isso que ele está tendo dificuldade. Ele é um baita treinador, cara. Ele é um baita treinador. O que menos culpado aí é ele. Tu vê o time do Inter bem treinado. O time do Inter é bem treinado. Os jogadores compraram comprometidos com ele. Ele põe um de um lado do outro. Você vê que os caras tentam fazer a função. Ele tem o grupo. Ele tem o grupo. Ele tem o grupo na mão dele. Mas aí acontece. Aí são duas falhas. Uma falha de bola parada, uma falha de uma bola longa e uma falha onde o cara domina a bola errada e o cara rola e vai dentro do gol. Cara, você precisa, eu acho assim, ó, você precisa dar jogadores para ele, jogadores competentes, bons jogadores, principalmente tecnicamente. Assim, Guimarães, tipo o Vitinho. O Vitinho teve 2 chances de fazer gol e chutou para cima. Exato. Entendeu? O Carboneiro deu 2 chutes, 2... Entendeu? Se ele tem um jogador mais qualificado no time dele, de repente o resultado ia ser outro. Sim. Tu tá entendendo o meu ponto de vista? Eu Precisa dar contigo. jogador para esse treinador. Eu concordo para depois criticá-lo. Mas, ô, Luiz, entendeu? deixa eu te falar Ao uma coisa. contrário do Luiz Castro. O Luiz Castro tem jogadores e não consegue fazer time andar. Rapidinho antes do Guimarães, deixa eu te falar uma coisa, tá? Ele não vai ter esse jogador. Mas e ele então, sabe. Não. Mas deixa eu te sempre falar. vai ser isso aí, Deixa eu te então, falar. irmão. Ele não vai ter. Ele sabe que não vai ter. Ele foi contratado sabendo que ele não vai ter, que o elenco é limitado, E ele vai ter dificuldade. que o poder de investimento é Ele vai ter muito dificuldade, escasso. cara, infelizmente. Esse é o grupo, essas são as peças, talvez uma ou outra contratação, mas nesse nível. Não te ilude, Luiz. Não te ilude. No brasileiro a gente vai sempre bater nessa tecla aqui que ele precisa de... Ele não Mas tem esse vai jogador ser o Inter, suficiente Luiz para mostrar Mauro. o trabalho dele. Esse vai ser o Inter e ele tem que saber lidar com isso. Eu concordo contigo, tá? Mas eu acho que não dá para reduzir as coisas somente a isso. Eu vou dar um exemplo, não. tá? Ele não tem um lateral esquerdo. Não tem um lateral esquerdo. E ele, ao invés de admitir que ali é um setor super problemático, ele valoriza o Bernabé e continua deixando o Bernabé em mano a mano, em duelo. Perfeito. E o time vulnerável. Vamos lá, o Internacional tem um problema claro, muito claro, desde o ano passado. E talvez ele não admita isso, né? A gente vai ouvir uma fala dele daqui a pouco sobre o Bernabé, em que ele coloca que o Bernabé é o lateral dos sonhos, etc. Qualquer um gostaria de ter o Bernabé. Cara, do meio pra frente, ele não marca, ele não está atacando, ele não está agindo para que esse problema seja resolvido. E é um problema que precisa ser resolvido. O Bernabé virou um problema no Inter. O Bernabé é o maior cobertor curto da história do Internacional. É o jogador que te fornece, te agrega do meio para frente.
É o jogador que contribui do meio para frente, mas do meio para trás ele é simplesmente desastroso. Isso é um cobertor curto, é um case do cobertor curto. Nunca vi um lateral assim, juro. Os que eu vi, os treinadores passaram direto os caras para o meio. Entendeu? No meio. Não, o jogo tava 1-0. 1-0? O jogo tava 1-0. Foi logo depois do Bernabé. Eu consigo fazer a leitura labial. O Bernabé tomar um chapéu, né? Tomar um balãozinho do Alan e depois o mesmo Alan progride, corta de novo o próprio Bernabé, finaliza para uma defesa do Rocher. Logo depois desse lance. Já tava 1-0, já tinha feito o gol. Mas ô Magrão, vamos lá. O mercado tá expondo o Bernabé aqui, né? Não, Só que tu cobra no vestiário, né? Gente, ele tá expondo o Bernabé pra torcida. Não, o cara não aguenta mais. Não aguenta mais ter que vir o lado esquerdo. Então isso aqui é um grito de socorro. Já que o treinador não tira, eu vou expor o cara aqui pra mostrar que o cara tá comprometendo. Ele tá falando aqui, põe a mão na cabeça. Quem ele tá querendo dizer? O cara tem que ser inteligente. O Bernabé se projeta toda hora. O Bernabé corre pra trás. O Bernabé não tá nunca posicionado pra marcar. Ele tá sempre correndo atrás. Ele tá sempre aqui, ó. Ele tá sempre se atirando aqui pra voltar. Porque a passada dele é linda. A hora que ele vai pra frente, ele passa de uma volúpia. Só que a volta, ele volta meio que querendo se arrastar, pegar no cara. E todo time pega e posiciona um jogador nas costas dele ali. E vai ser assim, do que ele tá falando ali, o Bernabé, que ele tem que ter. Olha lá, que ele tem que ter inteligência, tem que ficar ali atrás. Que ele não tem que se projetar. Isso daí não é expor o jogador. Isso, Gambá, não, mas isso faz parte. Tá bom, eu entendo. Eu já fiz muito isso. E também já fizeram comigo de me cobrar. Ah, Magrão, tu tá indo muito pra frente, posiciona. Isso faz parte do jogo. Eu entendo. Porque às vezes tu tem que ter um cara dentro de campo que cobre. E quem tá sendo sobrecarregado ali no caso é o mercado, é o Vitor Gabriel. Mas assim, tá estourando em mim. Eu vou deixar quieto. Eu entendo que faz parte a cobrança. Só que querendo ou não, Luiz, ele expôs o Bernabé aqui. Olha só a interpretação que a gente está fazendo. Olha a interpretação. O Guimarães já disse o seguinte, ele não aguenta mais. Gente, deixa, Gamba. Não aguenta mais. Gamba, isso, pelo amor de Deus, isso é futebol. Tá tudo tu não certo. vai chegar e falar assim, ô, meu querido, meu amor, por favor, não ataca mais. Segura um pouco. Sabe o que você vai falar? Ô filha do... Volta! Fecha! É assim que escola futebol. No dia a dia, você manda um cara para aquele lugar, é uma ofensa, dá briga. No campo, isso é normal, gente. Claro. No campo, isso é normal. É a linguagem do boleiro dentro de campo. Tu não pode pedir pelo amor de Deus ou por favor. Com certeza depois estavam se abraçando. Mas é ali, a gente sempre falou assim, ó. Quando tá em campo, tu dá a tua vida e se cobra, um cobra o outro. Acabou, nós somos amigos, abraçamos e morreu o assunto. Minha leitura é a seguinte, ó. Minha leitura é a seguinte. Mercado, líder, cobrando o Bernabé. Essa imagem, Bernabé está comprometendo o time do Internacional. A questão é que agora... Tá comprometendo o time do Internacional. Mas agora o Inter tem um lateral esquerdo mais experiente para disputar a posição, né? Porque no início do ano só tinha o menino Alisson, de 17 anos, com poucos jogos no profissional. O primeiro jogo pra isso, né? O primeiro jogo, inclusive, ele foi expulso contra o Bahia, né? Então, agora o Matheus Bahia é esse jogador, inclusive com características mais defensivas. A minha dúvida é como é que o Pesolano vai utilizar, porque aí muda também. O Matheus Bahia não é de ficar se lançando o tempo todo no ataque, é de segurar um pouco mais. E acho que o Pesolano precisa rever essas questões defensivas, em vez de só, não, porque faltou a finalização mais caprichada e tal. O Inter precisa, até talvez forçando um pouco a barra, um jogo de 0-0, sabe? Um jogo chato, um jogo que ninguém aguenta, mas que ele não sofra defensivamente. Porque parece que a ideia, até estendendo ao Grêmio também, são times que estão muito mais preocupados nessa forma de atacar. O Luiz Castro outro dia falou que tomou 3 gols é espetáculo. Futebol é espetáculo tomar 3 gols em casa. Tem que parar de tomar gol. Isso aí. Times que não são espetaculares, que não têm elencos recheados, primeiro caminho é ficar um jogo sem tomar gol. Ficar com a defesa sem ser vazada, ou ceder o menor número de chances para o adversário. A partir daí, estabilizou a defesa, beleza, vai trabalhando um pouco mais, caprichando um pouco mais no ataque. Mas parece que os times estão montando de maneira contrária. Querem atacar o tempo todo, 20 finalizações contra o Atlético Paranaense, 20 finalizações contra o Palmeiras, mas toda hora que o adversário rompe a marcação, é um espaço gigantesco. O Atlético Paranaense perdeu 2 gols cara a cara com o Viveiros, um deles até sem goleiro. O Alan
teve 2 chances assim também, uma que ele saiu ali, o Bernabé estava lá do outro lado tentando cobrir. Então acho que precisa o Inter concentrar atenções defensivas, melhorar o seu posicionamento defensivo, bola parada defensiva, que é um problema desde o ano passado que o Inter não corrigiu. Se for pegar o Grenal, teve um gol que o Grêmio só jogou a bola para a área, o Rocher se atrapalhou todo, gol. O outro foi um lançamento que o Carlos Vinícius tenta disputar com o mercado, sobra ali pro Amuso gol. Então tá muito fácil para os adversários marcar gol contra o Inter. Eles nem precisam trabalhar muito a jogada, não precisa, despeja ali ou uma arrancada, finaliza. Então acho que o que precisa o Pesolano é concentrar um pouco mais as atenções defensivas, um jogo mais seguro, como ele fez contra o Flamengo, em que cedeu menos oportunidades e aí esteve até mais próximo da vitória, do que esses jogos em que é ataque, ataque, ataque o tempo todo e o Inter acaba sofrendo gols em todas as partidas. Essa excelente análise do Calvin me dá o gancho aqui para eu trazer a palavra do Pesolano sobre o debate desempenho versus resultado. Vamos ouvir o que disse o Pesolano ontem após a derrota do Inter para o Palmeiras. A ver, todos queremos ganar, mas lo más importante el desempeño. Obviamente que queremos desempeño y resultado, ¿no? ¿Sí? Esto se trata de resultados. Mas sería preocupante no conseguir resultado y no tener buen desempeño. Ahí sí sería preocupante. Confianza do grupo. Cara, ninguém é burro, né? No futebol. Você sabe quando você perde mal, quando você está fazendo as coisas para que vaya melhor. O jogador sabe. Mas se sofre, porque queremos ganhar. Mas estamos muito tranquilos, o jogador está tranquilo, estão trabalhando bem. Esto recién comienza. Y los resultados van a llegar. Si seguimos por esta senda, los resultados van a llegar. Esse tipo de debate ele me incomoda. Bota de novo só o início da fala do Pesolano, Chiclé, e pode cortar depois da primeira frase dele. Eu quero a primeira frase dele. Pode cortar, pode soltar aqui que eu corto no ar, não tem problema. Pode disparar de novo. Todos queremos ganhar, mas o mais importante é o desempenho. Obviamente que queremos desempenho e resultado. Mais importante é o desempenho. Há um tempo, o Internacional contratou um treinador. Calvin sabe do que eu tô falando, que eu vou falar agora. O Internacional contratou um treinador que foi assim, badalado, né? Um shapezinho de Guardiola, assim, um jeitinho moderno e tal. E num dos jogos que o Inter perdeu, ele soltou a seguinte frase: perdemos, mas perdemos como queríamos perder, ou como gostaríamos de perder. Miguel Ángel Ramírez foi esse treinador. Obviamente, né, uma das tantas enganações que o futebol produziu ao longo dos tempos. Só que essa frase do Pesolano, ela não está muito distante. Eu não acho o Pesolano parecido com o Ramírez. Acho o time dele, inclusive, mais pragmático, menos conceitual, tá? Mas, gente, precisa de resultado. Por favor, não entrem nessa. O mais importante não é o desempenho. Isso é papo teórico. Isso é papo que tu dá em sala de aula, não no futebol, no dia a dia. O dia a dia te come vivo se tu não apresentar resultado. O Pesolano, mais 3 jogos que o Inter vai jogar muito e somar 1 ponto, vão começar a abrir o olho. Depois outros 3 com 1 ponto, o Inter vai estar com 3 em, sei lá, em um turno. E aí já é rebaixado. Vai ser rebaixado jogando bem. O Pesolano troca realmente o time ser rebaixado jogando bem. Tô falando de Campeonato Brasileiro, não o Gauchão. Que aliás, tu já deve ter mudado, que não é mais prioridade também, né? Talvez seja o que reste pra ele. Rebaixado jogando bem ou seguro numa primeira divisão jogando um futebol ruim. Como o Santos fez. O Santos, olha só, o Santos do ano passado, ele não jogou nada, ficou na primeira divisão. Ficou. Imagina se o Inter é rebaixado jogando bem. Por favor, o futebol é resultado. Por favor, Pesolano, espero que essa fala seja para dar uma força pro grupo, dizer que os caras estão se esforçando, para não baixar a linha do esforço. Espero que seja para isso. Não acredite nisso, porque senão, cara, a falta de resultado vai te comer vivo aqui. Eu não tenho no uma futebol palavra brasileiro. a acrescentar, apenas uma palavra para dedicar ao Guimarães. Muito obrigado. É isso. Parabéns, é exatamente o que eu penso. A gente tem um exemplo do futebol brasileiro. Exatamente o que eu penso. Tem um time no futebol brasileiro que contrata excelentes jogadores, que tem dinheiro e tem grana para isso. O time da tia Leila. Tá. Vem ganhando, vem sempre chegando nas finais, sempre pontuando, sempre estando ali na frente, ganhando Libertadores. Me fala nesses anos, qual o desempenho desse time? Do Abel Ferreira. Desempenho.
Tabela debaixo e do ver braço. o quanto tempo ele tá no cargo. Pega, Sem ter desempenho. pega ontem. E tá sem ter desempenho. Ontem, que foi a reta final de jogo do Palmeiras. Tirou centroavante, botou meia, botou volante. Esse é Calvo, É isso? esse é um É exemplo convicção. clássico. Desde 2019, quem tá batendo ali com o Botafogo, com o Flamengo, é o Palmeiras. Fala desempenho do Palmeiras, desempenho. Ah, como jogou bonito o Palmeiras. O Palmeiras que jogo é o fez. seguinte, Não. O Palmeiras é o seguinte, Faz resultado. tu vai achar uns 100 jogos do Palmeiras, do Abel Ferreira, em que a gente vai dizer o seguinte, pô, o outro jogou melhor, resultado, o Palmeiras ganhou. Pô, o outro foi melhor. Eu ontem, no pré-jogo, até teve uma discussão na Rádio Bandeirantes, aliás, acompanha a Rádio Bandeirantes, né? Pré-jogo, pós-jogo, jornada. Bombando. Espetáculo, tá bombando, tamo lá. E ontem eu falei o seguinte, ó, as chances do Inter são contra um time que é melhor. Aí falaram no debate, pô, mas o Corinthians encaixotou o Palmeiras, resultado, o Palmeiras ganhou. Ah, mas o Corinthians jogou muito melhor que o Palmeiras. É ilusão. Palmeiras ganhou. Ontem o Inter foi muito bem, Palmeiras ganhou. Então, gente, Vitória. resultado, pragmatismo. Espero que a fala seja só para não deixar cair a intensidade, porque, bem ou mal, esse nível de intensidade tá bom do Inter, tá? Espero que seja para isso, que o Pesolano não pense que desempenho é melhor que resultado. O que sustenta, o que enche a barriga, Felipe Gamba, é resultado. É isso. E o resultado vai dar tranquilidade para ele, vai dar confiança para ele. Aí ele vai poder testar